Pirâmides do Egito, o maior mistério já construído pelo homem. O deserto sussurra a história. No silêncio dourado do deserto egípcio, onde o vento sopra areia sobre areia, três colossos desafiam o tempo. Elas estão ali há mais de 4.500 anos, e mesmo depois de milênios, permanecem de pé firmes, misteriosas, eternas. As pirâmides de Gizé são mais do que estruturas antigas. São testemunhos de um tempo que beira o inacreditável. Um tempo em que homens, sem máquinas modernas, ergueram obras tão precisas que até hoje, com toda a nossa tecnologia, ainda debatemos como isso foi possível. Um sonho, nascido para a eternidade. Para entender as pirâmides, precisamos entender os egípcios. Eles não viam a morte como um fim, mas como uma transição, e acreditavam que, com os rituais certos, poderiam alcançar a vida eterna. Era por isso que reis, os faraós, exigiam tumbas que fossem passagens sagradas para o além. E nenhuma tumba poderia ser mais sagrada que a pirâmide de Quéops, a maior das três. Uma obra tão monumental que mesmo hoje seria uma façanha. A Pirâmide de Quéops, o gigante de pedra. A Pirâmide de Quéops, também chamada de Grande Pirâmide, foi construída por volta de 2560 a.C. Tinha originalmente 146 metros de altura. Era formada por mais de 2,3 milhões de blocos de pedra. Cada bloco pesava em média 2,5 toneladas. Feita sem cimento, apenas blocos perfeitamente encaixados. E mais, sua base tem apenas 21 centímetros de erro entre os lados. Isso em uma estrutura com mais de 230 metros de largura. Nem com tecnologia moderna conseguimos esse grau de precisão com tanta facilidade. Como foi possível? E é aí que começam os mistérios. Como transportar milhões de pedras em pleno deserto? Alguns estudiosos acreditam que os egípcios usavam trenós de madeira e molhavam a areia para reduzir o atrito. Outros dizem que sistemas de rampas foram usados. Mas nenhuma dessas teorias explica completamente a precisão milimétrica das pirâmides. E mais nenhum texto antigo detalha o processo. Os egípcios deixaram registros de tudo menos disso. Por isso, teorias não faltam. Alienígenas, civilizações perdidas, conhecimento avançado desaparecido, Quéfren e Miquerinos, os irmãos menores. Ao lado da Grande Pirâmide estão suas irmãs, a Pirâmide de Quéfren, que parece maior por estar num terreno mais alto. Em frente a ela, repousa a mítica Esfinge, e a Pirâmide de Miquerinos, menor, mas ainda imponente. Juntas, formam o que chamamos de o Complexo de Gizé. Essas três pirâmides foram construídas num período de apenas 75 anos. Um feito que, para muitos, desafia até as capacidades humanas da época. A Esfinge, o guardião do mistério. Com corpo de leão e rosto humano, a Esfinge de Gizé é outra obra envolta em mistério. Com mais de 20 metros de altura e 73 de comprimento, foi esculpida em um único bloco de pedra. Ninguém sabe exatamente quando foi feita, ou por quem. Alguns dizem que ela é anterior até às pirâmides, e o enigma aumenta quando se fala nos túneis subterrâneos que, segundo teorias, estariam escondidos sob a Esfinge. O interior das pirâmides. Por fora, as pirâmides já impressionam, mas por dentro, elas guardam mistérios ainda maiores. Corredores estreitos, câmaras ocultas, eixos de ventilação que apontam para constelações específicas. A Câmara do Rei, dentro da Pirâmide de Quéops, foi construída com granito, vindo de mais de 800 quilômetros de distância. Como esse material foi transportado até lá? Ninguém sabe ao certo. E o mais surpreendente, nenhuma múmia foi encontrada dentro das grandes pirâmides. Os engenheiros celestes. As pirâmides estão perfeitamente alinhadas com os pontos cardeais e com as três estrelas do cinturão de Órion. E essa precisão não é coincidência. Os egípcios estudavam os céus. Acreditavam que os faraós, após a morte, se uniriam às estrelas,
Por isso, tudo era milimetricamente planejado, da posição ao ângulo de inclinação. As pirâmides são, na prática, relógios e bússolas cósmicas. As teorias mais polêmicas. Com tanta precisão surgem teorias ousadas, que a pirâmide seria uma máquina energética, que esconde uma tecnologia perdida, ou que serve como portal interdimensional. A ciência não comprova nada disso, mas o mistério só aumenta com o tempo. Quanto mais se estuda, mais perguntas surgem. A herança. Hoje, as pirâmides de Gizé são a única das 7 maravilhas do mundo antigo ainda de pé. Milhares de anos depois, elas seguem nos observando, firmes sob o sol escaldante do Egito. São mais do que túmulos. São mensagens em pedra. Estivemos aqui, vimos o céu, construímos para a eternidade. O mais incrível das pirâmides é que elas ainda estão falando. Com cada bloco de pedra, cada sombra, cada ângulo solar, elas sussurram segredos que talvez nunca entendamos por completo. Mas uma coisa é certa: elas são o maior lembrete de que o ser humano, quando movido por fé, visão e trabalho coletivo, é capaz de tocar o impossível.